Você ainda entrega procurações cheias de textos confusos? Hoje eu vou te mostrar um passo a passo de como você vai criar uma procuração moderna, clara e estratégica utilizando o Visual Law. Vamos transformar esse documento agora mesmo. Vem comigo na tela do meu computador. Então agora aqui na tela do meu computador, como você pode notar, nós já temos a procuração feita e é desse jeito que vai ficar a nossa procuração quando eu executar o passo a passo junto com você. Vou colocar ela aqui do lado, mas primeiro nós vamos abrir um novo arquivo no Word. Então primeiro você clica em arquivo, coloca aí o documento em branco para a gente começar. Depois, nas aulas seguintes, eu vou até ensinar você a como você vai configurar o seu Word de uma maneira que fique com a sua identidade visual aqui na galeria de estilos, aqui em cima, e aí facilite o seu trabalho, para você não precisar fazer todas as vezes a execução da edição da galeria de estilos ou até na galeria aqui, ou até no texto, tá? Mas, primeiramente, eu quero que você acompanhe um pequeno passo a passo que eu gosto de fazer quando eu vou executar um documento em Visual Law. Então, primeiro de tudo, eu clico em Layout, venho aqui em Alinhar e noto se as minhas guias de alinhamento estão com esse cheque aqui, tá vendo? Na frente. Se não tiver, coloque aí ele agora, porque nós vamos utilizar essas guias de alinhamento para colocar os elementos dentro dos limites que você vai notar. Já, quando eu colocar um elemento visual dentro desse documento. Depois nós vamos vir aqui na página inicial, verificar as fontes, se é a fonte que você está utilizando dentro da sua identidade visual. Eu vou utilizar essa Sequoia aqui como exemplo, tá? E depois nós vamos vir aqui na galeria de estilos, como eu falei, para executar a edição dessa galeria. Note que existe um monte aqui em cima, ó, que ajuda demais o nosso trabalho no dia a dia. Bom, mas chega de lenga-lenga, vamos começar o nosso documento. A gente já sabe que é uma procuração, então vou colocar aqui o nome, o tema desse documento. Seleciono, então nós vamos colocar aqui no tamanho 18 para facilitar a identificação. Coloco ela também em negrito. E nesse azinho aqui é onde a gente modifica as cores da nossa fonte. Para facilitar o trabalho também, eu vou usar as cores que o Word já me dá aqui, tá? Se suas cores não estão aqui, a cor da sua identidade visual, é só você vir em mais cores, personalizar e colocar aqui o código da sua cor aí, enfim. Mas eu não vou entrar nesse mérito ainda, porque você consegue ajustar dentro do Word para deixar a sua identidade visual aí presente em todos os documentos que você for executando ao longo do tempo. Já vou colocar a minha procuração com esse tom de azul. E aí, para dar um destaque maior, a gente vai colocar uma borda na parte de baixo. Também muitas pessoas se esquecem que existem essas bordas aqui. E aí eu venho nessas bordas, olha, eu vou colocar essa borda cinza, mas se caso você queira uma outra cor, é só você clicar aqui, ó, em borda, né, vai abrir, bordas e sombreamento, vai abrir essa tela aqui, que a gente tem o estilo da borda que você pode modificar. E aí a largura, a cor, enfim, você consegue aí modificar do jeito que você deseja. Nessa parte do lado aqui, você está vendo, visualização, clique aí e aqui você pode testar, ó, ver se você gostou ou não. É um pequeno detalhezinho que acaba passando despercebido aí, mas ele é muito eficiente. Então eu vou colocar esse cinza, porque o cinza vai combinar com o azul, que é o que a gente está trabalhando aqui, ó. Fica bem neutro, bem legal, e aí nós temos mais um passo agora a ser dado. Nesse passo aqui, eu sempre costumo, isso daí é de mim, tá? Eu sempre trago como se a folha do Word fosse frente e trás. Bom, eu vou clicar aqui agora para você ver como abre a parte de trás. Quando você dá 2 cliques no cabeçalho ou no rodapé, ele vai abrir a parte de trás do documento, é onde eu quero inserir certos elementos, justamente para ele não ficar desconfigurando quando eu for executar a edição de um documento mais amplo, por exemplo. E aí eu venho, primeiro, depois de ter clicado, dado esses 2 cliques, eu venho em inserir imagens, este dispositivo, porque agora eu vou colocar a minha logo dentro desse documento. Então eu clico, procuro a minha logo aí, vou colocar aqui em inserir, e aí eu venho tá vendo essa paisagem aqui? Como se fosse isso, se chama opções de layout. Só seleciono e coloco em frente ao texto, e aí eu já vou ter uma imagem flexível para trazer para dentro do documento. Então vamos lá. E aí eu venho, clico fora agora e ajusto essa partezinha aqui, ó, onde nós temos as margens aqui em cima.
ajusto aquela linha ali, tá vendo? A linha para não tomar conta da minha logo. E aí eu sigo com o meu documento. Agora a gente vai colocar, dar 2 cliques aqui na parte de baixo, já vou retirar ali o Segoy, vou colocar a fonte 11 e coloco a cidade que eu desejo ali como exemplo ou a sua cidade, tá? Para poder colocar a data e o local. Vamos colocar aqui como suposição 10 de janeiro de 2000 e X. E aí a gente tem aqui agora nossa data aí para dentro dessa procuração. Agora a gente vai inserir os elementos visuais que vão trazer a identificação tanto do otorgante quanto do otorgado. Então nós vamos em inserir, vamos vir em formas, clico aqui nessa primeira caixinha de texto, que é onde tem um azinho, ó. Cliquei e já coloquei. Como eu já deixei o texto preparado aqui, eu só vou copiar e colar. Então, o que é importante? Utilize esse texto base que você já tem dentro da procuração, dá uma separada aí, depois até se você quiser eu te ensino a você separar, justamente para você fazer um layout antes de você executar o Visual Law. Existe um passo a passo dentro do Visual Law que você faz antes de executar o documento. Depois eu vou ensinar você também a como você vai fazer isso para facilitar o seu trabalho. Porque, por exemplo, a gente pega uma petição que é grande, né? A gente sabe muito bem. E às vezes a gente quer, será se funciona um elemento gráfico aqui? Será se funciona uma Smart Art ali? Ao longo do tempo você vai tomando como base e já vai amadurecendo esses, por exemplo, Smart Art, esses diálogos aí para dentro do seu dia a dia. E aí eu venho Ctrl V, onde eu já tenho aqui a figura do outorgante. Vou colocar aqui agora em cima o nome. Seleciono, vou colocar ele em uma fonte aqui também, vou colocar em negrito. E aí eu coloco ele da cor do nosso tema. Quando você insere um elemento, você vai ver que ele já vem, um elemento de caixa de texto, ele vem quadradão, assim, todo errado. E quando você clica em cima desse elemento, aqui em cima vai abrir algumas abas que vão te auxiliar na edição desse elemento que a gente está executando agora. Então eu venho em caixa de texto, e aqui nós temos desenhar, caixa de texto, direção, enfim. Mas eu quero alterar a forma, porque eu gosto de colocar... Quando eu vou colocar esses elementos visuais, eu gosto de colocar com a lateral arredondada, um pouquinho curvada, tá vendo? Para passar mais seriedade e dinamismo para dentro do seu documento aí. Lembrando que aqui a gente vai respeitar os limites aqui, ó. Olha, por isso que a gente ativou as guias de alinhamento lá no começo da aula. Porque aí ela vai me auxiliar, ó. É sinal que eu estou dentro do limite que a folha está me dando. Aí eu ajusto para poder pegar todas as informações, dou um Ctrl C e Ctrl V, fora aqui, ó, Ctrl C, clico fora, Ctrl V. Não faça isso que eu fiz ali agora, porque acaba que não copia. Na última atualização do Word, agora ele está fazendo esse tipo de coisa. Então, quando você for copiar e colar um elemento aí, é só você selecionar o elemento, Ctrl C, clica fora e aí Ctrl V. Lembrando que esses elementos, eles precisam, tá? Isso daqui não tem como, não tem discussão, eles precisam ficar alinhados um com o outro. E aqui no Word não existe uma precisão para você alinhar ele da maneira aí, um com o outro. Então é importante ter bom senso aqui para não ficar assim, por exemplo, porque fica desproporcional e quando você for executar outra ação vai acabar interferindo. E aí eu deixo aqui, respeitando também o limite ali, e aqui eu já posso digitar outorgado. Prontinho. Vou deixar também com o mesmo nome, justamente para você colocar e preencher depois aquilo que é necessário. Mas aqui a gente só muda porque vai a identificação, a sua identificação. Ctrl V, já mudou, colocou CPF, OAB e aí já está pronto essa parte. Se você, por exemplo, mexeu aqui um pouquinho só, tá vendo? Coloquei um pouquinho abaixo. E aí, como que eu vou alinhar com isso, com essa outro elemento que está aqui já na frente? Você vai notar que quando você abre a caixa de texto, aqui na lateral nós temos o tamanho. Cliquei no primeiro, no segundo, mudou aqui, tá vendo? 5,38. E aí, a altura está 5,8 aqui. A gente quer
colocar de acordo com o outro. Caso surja essa dúvida aí depois, é só você vir e ajustar. Ó, 5.8, dá um OK, e aí ele já ficou do jeitinho que a gente precisa. Agora, nós vamos mudar as cores aqui dessa borda. A gente clica Ctrl, né? E dá aqui, ó, outro Ctrl. Vem em caixa de texto novamente. O contorno da forma, a gente vai utilizar as cores da nossa identidade visual exemplificativa. Então, eu venho no azul escuro. Aqui, quero um preenchimento leve para poder dar uma diferenciada das outras informações, né? Dentro do documento também. E aí a gente já tem o outorgante e o outorgado. E seguimos com os poderes gerais. Eu acho importante, quando você for executar o documento, sempre deixar os elementos visuais para o final, sabe? Para você ver se realmente cabe esses elementos visuais ali ou não. Então é muito importante você ter traçar um objetivo para dentro do seu documento, porque não adianta nada eu inserir vários elementos visuais aqui agora e ficar confuso na hora de você editar. Então agora a gente vem para os poderes gerais, clico aqui também, quero deixar com a mesma identidade do qual a gente já está trabalhando. Também coloco aqui a borda na parte de baixo e aí seleciono. Então agora eu vou copiar e colar o texto aqui que eu já tenho pronto. É importante você dar uma lida também nesse texto para saber se está tudo ok, tá? Às vezes você tem a sua procuração e você acaba trabalhando o legal design e a hora que você vai inserir dentro do documento acaba se perdendo algumas coisas. Então é importante você dar validade jurídica para o documento todo, tá? E aí nós já temos aqui esses poderes. Vou ajustar também, que eu vi que está um pouquinho fora, ó. Ajustei. E a gente vem com os poderes especiais agora. Depois também nós podemos fazer mais algumas procurações para você ir pegando o jeito aí. E aí eu venho da mesma maneira. Olha, estou fazendo a edição básica, como eu falei para você, porque depois a gente vai começar a trabalhar com os estilos. Mas isso é um próximo passo para você ir introduzindo aí de uma maneira natural alguns elementos do Word aí no seu dia a dia. Dou Ctrl C, Ctrl V no meu texto de novo. Ajusto ele também com a parte de cima aqui, ó. E aí, nós vamos partir para a validade do documento. Clico em inserir, venho em formas, e aí coloco mais uma forma aqui, vou colocar na lateral. Venho em inserir, clico em formas, mesma coisa da caixinha de texto. Posso colocar essa caixinha de texto aqui, ou posso de uma maneira simplificada. Clico aqui nesse outorgante, ó, ou outorgado, tanto faz. Ctrl C, clico fora, Ctrl V. Ou eu posso também facilitar. Eu posso clicar aqui em Ctrl C, ó. Ctrl C, venho em Ctrl V, já copiei a caixinha de texto ali em cima, ó, que eu quero inserir a validade dessa procuração. Venho ali, apago essas informações que estão ali e coloco, por exemplo, 10. E aí você pode colocar a data que você deseja ali. Vou selecionar, colocar aqui na lateral, que eu acho que fica mais fácil. Ou para deixar mais bonito também, acho que é melhor assim no meio, né? Ajusto essa caixinha de texto aqui, ó, com o restante do texto. E aí agora é só eu mudar esse preenchimento. Vou colocar esse azul aqui da nossa identidade. E já tenho a validade, que vai dar vazão para eu colocar a minha assinatura na lateral. Então eu clico aqui, ó, nesse onde tem parágrafo, tá vendo? Eu clico ali e a gente vai ajustar aqui para a lateral. Vou colocar o nome, outorgante, fulano de tal. Lembrando que tudo aqui é exemplificativo. Antes que você fale, mas não tá Patrícia, o nome da Patrícia ali em cima. Por que você colocou fulano de tal aqui embaixo? É só para exemplificar, ó. E aí já tenho o nome da pessoa ali também. Vou colocar em azul, respeitando a identidade visual. Só um instante, vou trocar de novo de cor, porque eu quero deixar ele mais forte aí, para a pessoa assinar. Essa parte de assinatura eu só coloco mesmo o tracinho, né? Que é só clicar aí no Shift e o tracinho de menos lá em cima, que já vai aparecer em cima aí do seu documento. Quase finalizando.
e aí eu dou 2 cliques novamente para editar o rodapé. Essa edição do rodapé, vamos fazer uma edição bem simplificada aqui e objetiva, que eu gosto bastante de fazer esse tipo de rodapé nos documentos também, facilita demais. Então eu venho em inserir formas, clico aqui e ajusto, ó, do tamanho do rodapé que está ali, tá vendo? Já deixei ali, vamos colocar uma cor nele, respeitando nossa identidade visual também. Já coloquei, tiro o contorno da forma e agora eu vou inserir os meus dados. Porque tem gente que não tem esse rodapé definido. Então aqui fica uma ideia até de rodapé para você utilizar no seu documento aí. É legal para você aprender, então a gente vem, pulando agora, a gente vem inserir novamente. Depois a gente clica nesse azinho, nessa caixinha, e clica aqui na parte de baixo. Olha lá. Então a gente vem inserir, clica aqui na caixinha de texto de novo e ajusta essa caixinha de texto para você colocar essas informações aí do seu escritório, tal como endereço, telefone e o seu nome, sua OAB. Você vai ver como que eu vou executar aqui agora e ela vai ficar bem legal. Eu já tenho o texto, tá definido, então aqui já copiei e colei. Aí agora nós vamos vir. Lembra que todas as vezes que você tem um elemento, você vai clicar nesse elemento e vai abrir aqui em cima a caixa de texto, cabeçalho e rodapé. Tudo que você for executando vai abrir na aba aqui, tá? Então agora abriu a caixa de texto de novo, vou colocar o preenchimento, sem contorno novamente, venho na página inicial para colocar a minha letra branca. E aí já ficou a informação do meu escritório ali na parte de baixo. Tendo essa primeira feita, depois é só você colocar outras caixas para você inserir mais informações. Aí é só você copiar e colar do jeito que eu te ensinei ali e inserir o seu telefone, enfim. Vou colocar aqui como exemplo para você poder fazer aí. Só copiei e colou, ajusto aqui. E é ideal ter o bom senso, tá, dos ajustes de design, nunca se esqueça disso. E aí agora vou inserir mais uma. Inseri, dou 2 cliques fora, ajusto o que precisa ser feito e vejo agora, numa forma geral, o que precisa e o que não precisa da aplicação de elementos visuais. Então eu quero que o destaque maior seja no outorgante e no outorgado. O que eu vou fazer? Eu venho inserir novamente formas, clico aqui nessa forma de fundo arredondado e coloco essa forma passando nos 2 elementos aí, ó. Dou uma ajustada aqui, para ficar maior. E aí eu venho aqui na forma de formato. Todas as vezes que eu falei para você, quando abre uma aba, ela abre de nomes diferentes. Por exemplo, quando eu clico na caixa de texto, abre caixa de texto. Quando eu clico no elemento, abre forma de formato. E aí, nós temos essa forma de formato, é onde eu executo todas as ações que eu desejo para dentro desse elemento. Então, eu vou recuar, jogar para trás esse documento. Enviei para trás do texto, ajusto novamente para poder ficar do jeito que eu desejo. E aí eu venho em preenchimento de forma, clico nesse preenchimento para dar um destaque maior. Depois, eu quero também que tenha aí uma maior visibilidade para dentro desses poderes gerais e os poderes especiais. Em segunda parte, tá? Então, por isso a gente deixa essa linha aqui passando de fora a fora. Na segunda aqui nós vamos clicar, Ctrl C. Já vou facilitar clicando, copiando e colando. E ajusto aqui, ó, de acordo com os poderes gerais ali. Ajusto na parte de baixo. Aqui também, ó. Ctrl C, Ctrl V, porque eu quero fazer um detalhezinho para o que eu preciso te ensinar como você vai inserir os ícones que são importantes. Às vezes eles falam mais que 1000 palavras. Eu envio para trás aqui, ó, também do mesmo jeito que eu fiz ali na parte de cima. E aí agora eu vou dar um zoom para poder ajustar de acordo com o que a gente já executou ali para não se perder, ó. Aqui eu faço esses ajustes finos. Vou deixar esse aqui um pouquinho para lá, um pouco maior, que isso aqui eu quero que ele esteja na parte de trás. E aí agora eu vou aplicar uma sombra aqui também. Eu venho em... clico, né, no elemento que eu desejo, venho em efeitos de sombra, e aí eu deixo uma sombra ali, ó. Deixa eu ver qual que fica melhor, né? Eu venho, faço um teste aí, coloquei uma sombra nesse elemento, e depois eu vou inserir os ícones. Muita gente gosta de inserir ícone, mas acaba esquecendo que dentro do Word existe
monte de ícones que você pode executar e você pode colocar dentro do seu documento. Tem gente que passa sites, né? Ah, vai para esse site e baixa esses ícones. E tem gente que passa site que é pago ainda e acaba que você se esquece que existe dentro do seu Word. Eu venho em inserir, clico em ícones e abre toda essa biblioteca de ícones. Você tem desde comércio, quebra-cabeça, processo, tudo para facilitar aqui, negócio, enfim. Nós temos imagens de pessoas sem fundo, adesivos, ilustrações, pessoas de desenho animado. Tem vários contratos que as pessoas utilizam esses desenhos animados para poder exemplificar alguma cláusula, mas a gente vai trabalhar aqui com esses ícones mesmos mais sóbrio. E aí, eu quero 2 tipos de ícone. O ícone da justiça, então eu escrevo aí justiça, vai aparecer alguns ícones aí, ó. Vou usar, é importante aqui uma dica, se você aí está executando seu documento em Visual Law e você misturou, por exemplo, elementos vazados com elementos que tenham esse fundo mais sólido, você já cometeu um primeiro erro. Então, se você começar a utilizar esses elementos vazados aqui, utilize no seu documento todo. Nunca misture eles, porque acaba ficando um carnaval de informação e o Visual Law não é história em quadrinho. Então, eu clico aqui nesse martelinho, clico em inserir e aí vai abrir, ó, dentro do meu documento. É a mesma coisa que você faz com as imagens. Você clica aqui, tá? Em opções de layout, coloca ele para frente e aí coloco na mesma cor da identidade visual e ajusto esse elemento dentro daquele elemento que a gente já colocou ali, daquela forma ali na parte de trás. Olha. E mesma coisa nós vamos fazer para inserir um outro elemento. Então, vem inserir ícones e agora eu vou colocar um documento. Lembrando que sempre o ícone também tem que estar de acordo com aquilo que você está dizendo no texto. Se você está inserindo um ícone, por exemplo, uma pena, e você está falando da prisão ou cadeia para alguém, enfim, e aí você está fazendo a utilização desse ícone de forma equivocada. Então agora nós vamos inserir esse documento. Fica a dica aí para você que quer fazer a utilização de ícones no seu documento em Visual Law. Aí agora eu venho nas opções de layout novamente, coloco em frente ao texto, já mudei a cor e ajusto ele também para ficar aqui na parte de baixo. Lembrando também, mas meu ícone ficou diferente de tamanho um do outro. Mesma coisa, você clica nesse ícone, vê como que está aqui o tamanho, a altura dele e vê o outro ícone como que está. Lá está 1,06, aqui está 0,95, 1,06 de novo. E ele já ajustou de acordo com o ícone que está ali embaixo. Aí é só você configurar ele da maneira que você acha pertinente aí. Você pode até colocar esses elementos aqui, por exemplo, nesse lado aqui, que já vai dar um novo ar para a sua procuração. Esse documento está disponível para você baixar, não se esqueça, está aqui no link da descrição, é só você baixar e começar a utilizar. Caso você queira aprender também como você vai executar o Visual Law já na prática, você pode inserir esse documento aí e fazer algumas brincadeiras com ele e tudo mais, sabendo onde vai colocar certos elementos, fazendo essa mudança que eu sugeri para você, por exemplo, de tirar esses elementos aqui dessa lateral e colocar na outra. Então vai executando esse passo a passo que eu te passei aqui para você fazer a sua procuração perfeita aí dentro do seu escritório. E se você quer ter mais documentos também como esse, não se esqueça de clicar no link abaixo para você ter o Box Visual Law 2.0 aí no seu escritório. Tem mais de 90 documentos lá, nós temos 7 procurações de diferentes modelos, então tem muito documento que eu garanto que vai mudar, trazer mais inovação e modernidade para dentro do seu dia a dia. Essa procuração já está pronta, também está disponível aqui no link abaixo, é só você clicar, baixar e executar aí todas as ações que você deseja dentro da procuração. Lembrando que ela é 100% editável, tá? Então você consegue fazer tudo o que você desejar, inclusive, que é o ideal, você mudar os nomes aqui, colocar o seu nome. Se existir mais de uma pessoa, você também consegue inserir aqui. Lembrando que sempre respeitando os limites do Visual Law e do Legal Design, nunca colocando muitas cores, tá? Muitas cores muito fortes para não se perder aí, e não também exagerando na utilização dos ícones, tá? Eu já coloquei 2 ali, é o suficiente às vezes para você passar uma mensagem que você deseja. Não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante para mim e ajuda demais. Também deixa o sininho ativado aí para você receber as notificações dos documentos que nós estamos executando aqui. Vou trazer algumas petições, alguns contratos para
para a gente executar aqui de uma forma que o Visual Law fique presente aí, consolidada, para você saber que existe essa parte de inovação na área do direito, que vai fazer você potencializar aí seus resultados. Então, nos vemos numa próxima aula. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Não se esqueça que o Visual Law e o Legal Design é a sua profissão do futuro.